E assim também como se fala de doenças físicas, nós também precisamos dar mais atenção para as doenças mentais. E graças a Deus nós vivemos em um tempo mais aberto para as ideias. Porque realmente, alguns anos atrás, esse negócio de crente ter depressão e ansiedade era coisa do inimigo. Era porque não estava tendo uma vida diária com Deus, era porque o inimigo estava tentando. E agora a gente vê que não é bem assim. A gente vê que é uma doença, a gente vê que precisa ser tratado. Oi gente, tudo bom? Eu me chamo Lara, muito prazer, e está começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, mas também muito necessário, onde a gente estará conversando um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, sobre ansiedade, sobre depressão, porque eu tenho certeza que você já ouviu em algum lugar dizendo que ansiedade e depressão era do inimigo. Para esse assunto não ficar tão pesado, porque eu sei que é muito difícil falar sobre isso, enquanto estaremos conversando, eu vou fazer minha maquiagem do dia a dia, para não focar tanto, sabe, nisso, que é algo pesado, né, gente? Estaremos falando aqui sobre depressão, ansiedade, não é nada bom passar por isso. Segundo a OMS, de 2023, mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. No Brasil, cerca de 14 mil pessoas morrem todos os anos. Isso significa que a cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. E isso jamais pode ser um tabu, porque vidas estão sofrendo e vidas estão morrendo. Tá, Lara, mas até agora só ficou nas suas palavras. O que a ciência diz sobre isso? Esse é o primeiro bloco do vídeo. O que será que a ciência fala sobre a depressão, sobre a ansiedade? A depressão é conhecida pela OMS a principal causa de incapacidade no mundo. Quer dizer que a depressão, ela é sim uma doença e precisa ser tratada e levado tão a sério como qualquer outra doença no corpo. Não é porque uma doença está na mente que ela é menos pior do que uma doença no corpo, porque as duas vai trazer graves consequências para o indivíduo, para a pessoa que está suportando tudo aquilo, que está suportando aquela doença, que está suportando as dores silenciosas daquela doença. E sabe qual é o dado mais preocupante? É que menos da metade dessas pessoas que são diagnosticadas com essa doença não procuram ajuda. As pessoas diagnosticadas muitas das vezes sentem o medo de ser julgada pela sua família, sentem se for cristão, sentem o medo de dizer que é falta de Deus, sentem o medo de dizer que é o inimigo investindo na vida dela. Mas não, é apenas uma doença que também precisa ser tratado com profissionais, com psicólogo e psiquiatra se for necessário. Ou seja, isso não é frescura nem falta de Deus, é uma condição real que precisa de tratamento. Agora que já falamos um pouquinho sobre a depressão, vamos falar também um pouquinho sobre a ansiedade. A ansiedade, ela tem duas formas de ser vista. Tem ansiedade boa e ansiedade ruim. Qual seria a ansiedade boa e qual seria a ansiedade ruim? A boa seria aquela ansiedade normal, aquela ansiedade que nos impulsiona a fazer alguma coisa. Mecanismo de defesa que nos prepara para agir, aumenta nossa atenção, acelera nossos batimentos, libera adrenalina. Essa é a ansiedade boa, essa ansiedade que nos impulsiona a fazer algo. Esse mecanismo de defesa que nos prepara para agir. Sim, mas qual seria a ansiedade ruim? A ansiedade patológica. A ansiedade que já não é mais uma ansiedade boa, uma ansiedade normal, mas uma ansiedade em extremo, que isso se torna uma doença, uma patologia. Quando a ansiedade ela é intensa, sem motivo real, ela atrapalha o nosso sono, atrapalha os nossos estudos, atrapalha os nossos relacionamentos para com amigos, para conjugal, porque nós estamos ansiosos demais. Às vezes, nós não sabemos lidar com a nossa ansiedade. E isso acaba, mesmo que a gente não queira, derramando sobre a outra pessoa. Derramando sobre os nossos amigos, derramando sobre as nossas mães, derramando sobre os nossos pais que convivem com a gente, em relacionamentos extraconjugal. E quais são as causas dessa ansiedade? É uma combinação de fatores biológicos, como neurotransmissores, como a serotonina, psicológicas e sociais. As psicológicas, elas estão ligadas a traumas passados, a pensamentos em excesso, e tudo isso ajuda a desenvolver a ansiedade, ajuda a cada dia mais e mais estarmos inquietos. E sociais também, que é a pressão, é o estresse, tudo isso ajuda a desenvolver a ansiedade ou até mesmo piorar a ansiedade, a inflamar mais ela. Vou passar um pouquinho de blush agora, gente, para dar uma corzinha nesse rosto, porque tá faltando, né? E também vamos entrar no segundo ponto, que é o que a Bíblia fala sobre isso, o que a Bíblia nos mostra. Eu trouxe 3 personagens que passaram, assim, por momentos mentalmente muito difíceis. O primeiro personagem é Elias, descrito em 1 Reis 19. Ele pede pra morrer, tamanha era sua angústia. Então imagina comigo a situação que aquele homem não estava vivendo, a angústia que ele não estava vivendo. O segundo personagem também é muito conhecido, o rei Davi. Em seus salmos, ele expressava profunda tristeza, que é aquele salmo muito famoso que a gente conhece e tem música, que fala bem assim: por que está abatida a minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Né? Então podemos ver que expressa uma tristeza profunda, expressa que ele estava passando por algo, por alguma turbulência emocional. O último dessa lista é Jó, que Jó ele amaldiçoou o próprio nascimento. Ele disse que é melhor nunca ter nascido, porque tem momentos das nossas vidas que é tão complicado que a gente olha para um lado, olha para o outro e diz: meu Deus, o que vai ser de mim? É cada turbulência emocional que nós passamos que nós ficamos tão aflitos, desesperados, angustiados, que nós não achamos saída.
E sabe o que esses 3 exemplos nos mostram? Que até esses homens de Deus, cheios de fé, passaram por turbulências emocionais. E Deus não os condenou por isso, mas acolheu e cuidou deles. Cuidou dos seus filhos com amor e com carinho, como Ele sempre faz conosco. 3. Integração fé mais ciência. Você já tenha escutado que buscar ajuda é falta de fé. E eu estou aqui hoje para te dizer justamente que não é. Buscar ajuda não é falta de fé ou não crer no seu Deus, mas sim é entender que se Deus colocou homens competentes na terra, nós precisamos usufruir da inteligência desses homens. Em nenhum momento eu tô dizendo pra você parar de orar, mas buscar ajuda e continuar orando, sabe? A oração, ela nos acompanha por toda a nossa vida cristã. Quando a gente quebra um dente, a gente não vai atrás do dentista pro dentista consertar nosso dente. A gente não fica aqui orando pra Deus consertar o nosso dente, não. A gente vai até o dentista, a gente vai procurar essa inteligência que Deus confiou aqui na terra, confiou essa inteligência aos homens e a gente vai atrás do conhecimento. Quando a gente quebra um osso, eu nunca quebrei um osso, graças a Deus, mas a dor deve ser insuportável. A gente não vai atrás do ortopedista por ortopedista colocar o osso no lugar, passar um remédio pra aliviar a dor, quando a gente tá com as vistas assim pulsando, dor de cabeça direto. A gente não vai atrás de um oftalmo, pro oftalmo assim, né, passar um óculos e não melhora. Com a mente deve ser a mesma coisa, porque nós estamos acostumados a espiritualizar tudo demais, sabe? Queremos dar muito poder ao inimigo, um poder que ele não tem. Vocês lembram de um tempo atrás que falaram que até a Coca-Cola era do diabo? Gente, o diabo ele não é dono nem dele mesmo. Ele não é dono nem da casa dele, porque a chave do inferno tá na mão de Deus. Então por que espiritualiza demais? Não, porque depressão é coisa do demônio. Depressão é uma doença normal como qualquer outra, como a diabetes, como a pressão alta. E você não toma remédio pra controlar isso? Pra controlar a diabetes, pra controlar a pressão alta? Você não toma remédio pra ficar de boinha? Porque quando é um problema com a mente, a gente também não pode tomar remédio. A gente também não pode aceitar isso, a gente não pode normalizar isso. Se as outras doenças, tá tudo bem, tá tudo de boa. E porque com as doenças mentais a gente fecha os olhos, põe um tampão aqui nos nossos olhos, sabe? E fingimos que não existe. Enquanto a nossa mente tá ali corroendo, enquanto a nossa mente tá extremamente ferrada, porque a gente não quer buscar pessoas que saibam daquele assunto. Porque a gente não quer buscar os profissionais que podem nos ajudar. Então a gente tem que parar de espiritualizar tudo, gente. Depressão não é do demônio, ansiedade não é do demônio, e a gente precisa lidar com elas como doenças patológicas, que tem sim cuidado, que tem sim médicos competentes para nos ajudar, tem remédios que possam nos ajudar. Temos que parar de espiritualizar as coisas. Coisas que não devem ser espiritualizadas. João 10:10 diz que Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância. E isso quer dizer da saúde integral, corpo, alma e espírito. É a mesma coisa de dizer que saúde, não, a gente não pode praticar nenhum esporte, não pode ir pra academia, porque é coisa do inimigo. Não, gente, a gente precisa cuidar de todas as áreas das nossas vidas e não negligenciarmos uma porque uma é mais do demônio do que a outra. Não existe isso, tá repreendido em nome de Jesus, irmão. Vamos se tratar, vamos se cuidar, porque nossa sociedade, ela tá isso, doente, né? A gente precisa ir atrás de quem sabe cuidar, de quem pode nos ajudar, né? Que são os médicos que o Senhor deixou na terra. Que o Senhor confiou essa inteligência humana ao homem, né? A oração, ela é essencial, mas não anula o trabalho do médico. Uma coisa não anula a outra, gente, mas sim andam juntos. A vida é muito linda, muito maravilhosa pra gente deixar tudo pra trás, sabe? Deus tem coisas reservadas pra você. Não é porque você tá passando por um momento ruim agora que a sua vida vai ser inteiramente ruim. Não é porque eu tô passando por uma dor agora, por uma dificuldade ruim, que a minha vida não presta, que a minha vida é um lixo. Não é. Não é. Tudo passa. E a sua dor, o seu problema também vai passar. São fases, são processos. Acredite no processo do Senhor. Procure ajuda. Ajuda para vencer esse problema. Procure ajuda para lidar com esse problema. Como igreja, nós precisamos acolher essas pessoas e não julgá-las. Vamos fazer o papel que Cristo nos designou direito. Cuidando dos nossos irmãos, aconselhando, amando e nunca, jamais julgando. Espero que essa conversa tenha sido proveitosa e espero que você tenha entendido melhor sobre esse assunto. E é isso, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.